Jesus, nosso Pai, nosso. Aqui estamos para mais um momento de esclarecimento, de aprendizado espiritual, e ao mesmo tempo de pacificação para tanto Cristo amado. Rogamos a tua proteção e a presença dos nossos benfeitores espirituais que haverão neste instante de inspirar o povo espiritual. Nos dará da palavra a fim de nos ensinar acerca do tema ele estudado, sabe, neste encontro. Paz, Senhor, e harmonia para sempre. Com a palavra do Val, vai nos falar Boa tarde a todas, boa tarde a todos. O som, a voz está chegando, ok? Ok. Só a dúvida está chegando pelo som direitinho. Então, nós temos para hoje à tarde, rogando que os amigos espirituais possam me inspirar para que todas as palavras e todos os raciocínios sejam de acordo com os ensinamentos do Cristo e o ensinamento de Kardec. Tem que deixar no volume mais baixo aí. Não, o volume. Porque senão vai dar microfonia. Porque nós estamos testando já aqui com 2 computadores para não ficarmos na dependência só de um, por isso que estamos aqui numa fase de testes e atrasamos um pouco. É contra o volume. Só um instantinho, gente. A gente já vai... Em último caso, você encerra. Ctrl menos, eu acho que vai. Ctrl mais. Só um instante. Encerra aqui, depois a gente... Ok. Então, agora podemos começar. A fé transporta montanhas. É o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec dá início nesse capítulo trazendo o episódio em que um pai que tem um filho, naquela época considerado endemoniado, porque tinha ataques epilépticos e era subjugado pela ação de um espírito que o jogava no chão, o jogava no fogo, o jogava na água, enfim, fazia dele o que queria. E ele leva o garoto para os discípulos de Jesus
pedindo que o curasse daquele mal. O mestre, nesse momento, não estava lá. Ele estava descendo do Monte Tabor, onde houve aquele episódio da transfiguração, em que estava com ele Pedro, Tiago e João. E os discípulos, então, tentam, né, expulsar aquele, entre aspas, demônio, né, aquele espírito impuro, mas não conseguem. E eis que está chegando Jesus, então vê aquela turba toda, e o pai se dirige para ele, o pai do garoto, se dirige para ele e diz: mestre, os teus discípulos não conseguiram expulsar este espírito impuro. Se o senhor puder, por favor, me ajuda. Jesus, então, é nesta ocasião em que ele diz: ó, raça incrédula, né? Até quando eu vos tolerarei? E aí chama o garoto, o menino, e dá uma ordem para que o espírito então saia. E assim acontece. Quando eles retornam para casa, os discípulos perguntam para ele: mestre, por que não podemos nós expulsá-lo? E então Jesus responde: por vossa falta de fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, e o grão de mostarda é uma das sementes menores que existe, então é uma coisa ínfima, né? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte ou a esta montanha, né? Passa daqui para lá e ela passará, e nada vos será impossível. Então, para falar sobre a fé, Kardec intitula o capítulo 19 como A Fé Remove Montanhas e abre o capítulo com este episódio que está narrado aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, os versículos 14 a 20. E ele, então, vai desdobrando, o que é muito característico de Kardec. Isso, para nós, é uma bênção, né? Porque ele vai construindo um raciocínio lógico para que a gente consiga entender. E nós vamos ver aqui ao longo do capítulo o quanto que esta construção, este raciocínio que vai evoluindo, se desdobrando e vai dando a gente a possibilidade de compreender o quanto que isso é imprescindível, imperativo, fundamental para o desenvolvimento de nossa fé. Ele diz que a fé, que a montanha que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Para que a gente possa tirar da cabeça que é possível, com muita fé, derrogar as leis da natureza. Essas leis não serão derrogadas. Se a gente quiser que um monte se transporte de um local para outro, é bom comprar ou alugar máquinas, tratores, caçambas, né, para poder remover aquele monte e levar para um outro local. Então, o Cristo não derrogaria as leis da natureza. E aí a gente trouxe como apoio também o raciocínio de Pastorino, no volume 4 do Sabedoria do Evangelho, em que ele nos diz que, naquela época, nas lições que os rabis davam, os mestres, né? Rabi é mestre, era muito frequente duas expressões. Pequeno como um grão de mostarda, para significar algo que era realmente muito pequeno. E para significar algo muito difícil, era como transportar montanhas. Então, não foi um raciocínio que Jesus se utilizou do nada. Era muito comum ele utilizar as expressões
que na época eram comumente utilizadas. Por quê? Porque ficaria de mais fácil compreensão de todos que estavam ouvindo. Então, todos que ouviram naquela época sabiam que grão de mostarda significava algo irrisório, ínfimo, muito pequeno, e sabia também que transportar montanhas era realizar uma proeza muito difícil, quiçá impossível. A junção dessas duas expressões numa frase só, que é algo que somente Jesus o fez, e o fez neste episódio aqui, nessa passagem. E aí Kardec diz assim: entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ele aqui está começando a construir o raciocínio do ponto de vista mais raso, do ponto de vista material. Não é ainda do ponto de vista religioso. Quando a gente vai num cartório, por exemplo, e que a gente vai registrar um documento, aí eles colocam aquele selo, né, e está lá, dou fé. Ou seja, o documento é confiável. Né? Tabelião bota lá aquela assinatura dele, né? Eu dou fé nessa certidão. Então, ele tem fé pública, ou seja, ele tem confiança pública. Então, inicialmente, fé significa isso. Porém, a palavra que foi utilizada nos evangelhos, lembrando que as cópias mais antigas que se tem, e são diversas, são muitas cópias, não é uma nem outra, não existe um evangelho de Mateus, um evangelho de Lucas, um evangelho de João, um de Marcos, existem diversas cópias, né? Muitas mesmo. E todas elas em grego. Não se tem nenhuma cópia de um desses evangelhos em aramaico. Então, se algum deles foi escrito em aramaico, e se entende que sim, provavelmente o de Mateus, né? De Marcos também, o de Lucas provavelmente já foi na língua dele mesmo, o grego, o de João idem, porque ele já estava lá há muito tempo, mas as cópias que se tem mais antigas, elas estão em grego, então já foram cópias traduzidas. A palavra, o vocábulo que se utiliza é pistis. E este termo grego, pistis, aqui foi tirado de um dicionário de grego. Ele tem basicamente dois significados. Ele pode ser a convicção da verdade de algo, ou seja, fé, no sentido de ter convicção, mas ele pode significar também, ou melhor, ele significa também fidelidade, lealdade. Então, a palavra fé, a palavra pistis, no hebraico é emuná, ele tem esses dois significados. A convicção de algo, a certeza, mas também a fidelidade, do grego fidelis. E aí, Pastorino, então, buscando apoio também nele, nesse mesmo volume 4, ele nos traz 4 níveis da fé, 4 patamares, e que são eles evolutivos. Né? O primeiro deles, o mais raso degrau da fé, é a fé como crença. Eu creio, eu acredito. Então ele diz assim, as crianças interpretam fé como acreditar. Por que ele coloca criança? Não só criança do ponto de vista de idade material, vamos dizer assim, física, né? Mas também as crianças do ponto de vista espiritual. Elas interpretam a fé como acreditar. Então ele diz assim, se eu acredito no que alguém me diz, sem pedir provas, eu demonstro fé nessa pessoa. E, obviamente, que nós temos muitos ao nosso lado, ao nosso redor, que nós não precisamos pedir provas. Eles falam para nós, tem força, né? tem fé. Essa fé recebe... E agora aqui nós já estamos falando sobre a fé
religiosa, né? Então, essa fé recebe geralmente o designativo de fé do carvoeiro, ou do homem crente, crente e temente a Deus, né? Que, por não saber nada, até porque tem muitos que não procuram saber, não se dão ao esforço de aprender, querem que a comida venha toda mastigadinha na boca, né? Acreditam em tudo o que lhe dizem, sem a capacidade de raciocinar por si. É a fé do simplório, não é pejorativo aqui, é do simplório de simples mesmo, né? E do ignorante, no sentido de ignorar, não tomar conhecimento, exaltada em certos círculos humanos como virtude máxima e até como condição essencial e única para a criatura salvar-se. Então, se você tiver fé, você está salvo. Crê em Deus, você está salvo. Creia. Creia, né? Quem crê pode descrer. Então, esse é o patamar inicial da fé. Segundo patamar, a fé não mais como crença, mas como sentimento. Então, aqueles que acham que a fé é um sentimento, é uma emoção, que se acende ou se apaga, que aumenta ou que diminui, segundo o estado emocional da criatura. É aquela coisa que toma a gente, né? E a gente, então, naquele estado assim de êxtase, entre aspas, né? Ele coloca aqui, é a fé que se conquista diante de um ato de generosidade ou se perde num segundo diante de uma desilusão. Então, quando as coisas estão a nosso favor, obrigado, meu Deus, foi a fé que me salvou. Ou seja, foi a fé que me deu o que eu queria, que atendeu o meu desejo. Mas também, se não atende, cadê Deus? Cadê? E não me dá a cura para a minha doença, que não me dá uma saída para a minha dificuldade. E aí descreve. Então ele diz assim, mais baseada nos outros, com as suas qualidades e seus defeitos, do que em si mesmos, em seu próprio conhecimento da verdade. E muitos transitam de um extremo para o outro, né? De uma fé fervorosa a um oposto que quase chega a ser materialista e ateu. Um degrau acima, e a gente vê a fé como convicção. E ele diz assim, os intelectualizados, então já temos aqui, falando de uma fé intelectual ou de uma fé raciocinada, coisa que nós vamos ver já na leitura de Kardec. Os intelectualizados que baseiam tudo no raciocínio horizontal e na pesquisa. Estes preferem como sinônimo de fé a palavra convicção, certeza, confiança, né? Ela representa, então, uma virtude intelectual, um fruto da experiência. Não é mais uma emoção, não é uma crença nem uma emoção, né? É algo que supõe o conhecimento profundo do assunto. Ele diz assim, é a fé de um químico que, por conhecer as leis da química, quando combina dois elementos, sabe exatamente no que vai acontecer. Esta é a fé intelectualizada. Então, é a certeza científica baseada nesse conhecimento. Mas existe o quarto patamar da fé, que já passou por todos esses três, que é a fé como demonstração de fidelidade. Então, estes, já vivendo acima do intelecto, sintonizados com a razão, a individualidade, daí Kardec chamar de fé raciocinada, não é fé racionalizada, duas coisas diferentes, né? A fé raciocinada. Eles compreendem que a faculdade essencial à criatura é a fidelidade aos princípios. Então, uma vez conhecido o caminho e encontrado o mestre, não mais haverá esmorecimentos, nem haverá desvios. Não mais vai se permanecer no saber, eu sei, né? Eu creio porque eu sei. Não vai ficar só no dizer, o daqui para fora, e nem mesmo no fazer,
Porque tem muitos fazeres nossos que são desprovidos de um verdadeiro sentimento. Aquela coisa que eu faço porque é minha obrigação, então eu faço ali, eu ajudo, eu colaboro, eu contribuo, muito mais movido por um senso de obrigação do que aquele samaritano que foi tomado de compaixão e simplesmente foi ao encontro do ferido. Se tinha, se não tinha, ele foi para lá ajudar. Mas se exigirá de si o máximo, que é o quê? É o ser. Então, não é saber, não é dizer, não é fazer. É mais do que tudo isso. É ser realmente discípulo do Cristo. E aí vamos voltar para o Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec vem nos afirmar que a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Ela faculta a paciência que sabe esperar. Então, notemos, quando agimos de maneira impaciente, intolerante, nervosa, nós não estamos agindo com fé. Esta fé, fidelidade, né? Essa sintonia. E por que isso? Olha a lógica de Kardec, né? Porque, tendo seu ponto de apoio, a fé, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão, ele tem certeza de chegar ao objetivo visado. Então, é possível ter fé em algo que eu não conheço? Não. Porque eu vou ficar na dúvida se vai acontecer ou não. Então, ele aqui propõe para a gente, e essa é a tônica da doutrina dos espíritos, o estudo. É claro que não é só a compreensão, porque ele diz assim, o espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido. Então, da compreensão tem que vir o sentimento. Cumpre não confundir a fé com a presunção. Uma outra característica da fé é a humildade. A verdadeira fé se conjuga à humildade. E por que humildade? Porque ela deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Então, não tem do que jactar-se, não tem do que se orgulhar. O que eu faço não sou eu que faço, é Deus que está fazendo através de mim. O que eu faço de bom, porque o que eu não faço de bom, com certeza, aí já sou eu que estou fazendo errado. Né? Então, ele deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que é um simples instrumento da vontade divina e que absolutamente nada pode sem Deus. Tem vezes que a gente bate no peito e fala, não, eu que conquistei aquilo dali. Com o suor do meu trabalho, com o meu esforço. Sim, o esforço foi um dos ingredientes, mas ele sozinho conseguiria? Não. Assim como também somente a ajuda da providência divina, sem o nosso esforço, não acontece nada. Então, nós vamos ver um pouco mais adiante que, quando se fala de fé, tem que ter atividade. É o que vem do alto, conjugado ao esforço que a gente faz. E aí, Kardec, então, adentra falando sobre a fé religiosa. Então, ele diz, olha, essa fé religiosa, ela não se prescreve nem se impõe. Não dá para a gente virar para outro e dizer assim, não, você agora vai acreditar nisso como fizeram durante os séculos. Você tem que acreditar. A pessoa pode até dizer da boca para fora, mas a fé se adquire. Eu lembro que na terça-feira, foi terça, foi quinta, essa semana Marconi me deu assim uma marcação, né, Marconi? Terça, quinta e sábado. Então, acho que foi na terça que a gente falou sobre amealhar, não foi? A riqueza, foi amealhar. Então, como se fosse amealhando. A fé se adquire assim também. A fé necessita de uma base. Olha como ele vai construindo o conhecimento, né? A fé necessita de uma base. Ela tem que se assentar em base sólida.
em pilares sólidos. Tem que ser sobre a pedra, porque se for sobre o banco de areia, a gente já sabe o que acontece. E qual é essa base? É a inteligência, ou seja, o conhecimento, né? A inteligência aqui no sentido de saber, né? De conhecer. O conhecimento perfeito daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver. Porque tem muitos que veem e não creem. Vamos lembrar a parábola do rico gozador e de Lázaro, né? Lázaro, o pobre que ficava na porta da casa do rico, se alimentando das migalhas que lhe caíam da mesa, e ambos desencarnam, e Lázaro vai para o seio de Abraão, e o rico vai para o quinto dos infernos, né? Ou seja, vai lá mesmo para onde o fogo está queimando. E ele olha e vê Lázaro no seio de Abraão, e fala: "Ô pai Abraão, permite que Lázaro molhe a pontinha do dedo na água e venha colocar na minha boca, porque a sede aqui é imensa, eu não aguento mais." E Abraão diz: "Não é possível. Há uma distância que não se pode transpor daqui para aí, até porque é uma distância vibratória. Ela só não é eterna, mas há uma distância realmente." Aí ele diz assim: "Então permite que ele vá até a casa de meus irmãos e diga para eles o que está acontecendo aqui, para que eles, então, mudem de atitude para não vir para cá também." E Abraão diz: "Não adianta, não vai adiantar. Eles lá têm Moisés e as leis." Ou seja, está tudo escrito. Mas a pessoa, quando ela não quer crer, quando ela não quer acreditar, seguir, porque para ela é mais cômodo, não precisa se transformar, não precisa modificar os seus hábitos, não precisa abrir mão de um monte de conforto, né? Conforto no sentido de falta de esforço, né? Então, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Porque, observemos, quando a gente compreender de verdade, não tem como a gente manter a mesma atitude. Aí seria burrice, né? No sentido de, eu não quero o mal para mim. Lembram quando ele diz assim: "Se soubesse que seu olho é motivo de escândalo, é melhor entrar na vida sem um olho, né? Se soubesse que as suas mãos serão motivo de escândalo, é melhor entrar na vida sem as mãos." Porque ele está vendo lá adiante. E aí vem aquela parte onde tem a célebre frase dele, mas antes de chegar até a frase, vamos ver como é que ele constrói, né, o período. Ele diz assim: "A fé raciocinada", entendemos, é de raciocínio, não é de racionalização, né? A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, então não tem nada de sobrenatural. Os espíritos nos dizem isso, né? Não existe sobrenatural. O sobrenatural é aquilo natural que nós ainda não entendemos como aconteceu, que ainda não tem uma explicação lógica para a gente. Porque sobrenatural significaria derrogar as leis da natureza. Então, não há nada sobrenatural. Então, a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. É perfeita a construção dele. Entende por que a gente privilegia a questão do estudo aqui no NEFA? Mas não é estudar por estudar. Não é frequentar grupos de estudo, módulos, provas. Não é isso. É estudar, não só aqui como em casa, é dedicar tempo para compreender o que os Espíritos trazem para a gente através dessa doutrina. O que Jesus trouxe para a gente através dos Evangelhos. Está na hora da gente parar de ficar lendo os Evangelhos de forma mecânica e de ficar se emocionando
por determinadas passagens do Evangelho. Sim, e daí? E o que isso me transforma? É preciso ir mais a fundo. Este é o convite de Cristo, este é o convite dos Espíritos. Então, ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque a fé não se dobra. Ela não se dobra porque ela já entendeu. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. Então, não tem como deixar na saia justa. Por quê? Porque já compreendeu. Ah, mas não compreendi ainda. Ok. Então, continua buscando a compreensão. É claro, tem um mundo de conhecimento ainda por nós adquirirmos. Não só exterior, como interior. Conhecimento de nossa própria individualidade, de nossa essência. É preciso dedicar tempo para isso. Porque tem coisas que a gente não vai aprender lendo nos livros, nem ouvindo palestras. Tem coisas que nós só vamos aprender e compreender sozinho, e Deus, né? Sozinho Deus, meditando. Pedindo ajuda do plano espiritual dos nossos anjos guardiães, para entender as dores, as dificuldades, as vicissitudes, são mestres maravilhosos. É para a gente buscar dor? Claro que não. Deus não quer sofrimento para ninguém, né? O Pai é todo generoso, é todo abundância, é todo bondade, é todo beleza. Mas as dores vêm porque a gente transita por caminhos errados. Então, assim, tem uma estrada pavimentada, reta, sem curvas, sem declives, sem aclives, asfalto daquele melhor do que o melhor asfalto do mundo, para a gente seguir. Seguiu por esse caminho, naquela direção, não tem problema. Agora, não. Olhou para um lado, olhou para o outro. Não, eu quero ir por ali, o atalho está ali. Ah, ali tem um pasto melhor, ali tem um campo melhor. Então, eu começo a desviar do caminho porque confio mais em mim do que na divindade, ou porque quero atender os meus desejos. Quando eu saio desse caminho pavimentado, tem pedra, tem vidro, tem buraco na pista, tem um monte de coisa, tem espinho. Então, fomos nós que buscamos o desvio do trilho. E aí, é interessante que, na sequência do capítulo, Kardec traz a parábola da figueira que secou. Olha, tem tantas passagens nos evangelhos que poderiam estar no capítulo da fé. Por exemplo, a fé do centurião, que vai buscar Jesus para curar o seu filho, e quando Jesus diz, tá bom, eu vou lá, ele não precisa. Basta o Senhor falar. E olhe como entra a questão da compreensão do raciocínio, né? O que o centurião diz para ele? O senhor não precisa ir, porque eu sou um homem de comando também. E quando eu dou um comando para os meus comandados, eu sei que será cumprido. Missão dada, missão cumprida. E o Senhor é muito maior do que eu. Então, basta o Senhor dar uma ordem, e essa ordem será cumprida. Isto é uma fé raciocinada. Não foi aquela fé de eu acredito, então tudo vai acontecer. Ele poderia ter posto isso daí. Ele poderia ter posto a passagem em que Pedro, né, caminha sobre as águas, porque eles veem Jesus andando no barco, ficam espantados, o que é aquilo? Um fantasma? E aí, o mestre, aí Pedro fez, mestre, diz para que eu vá até o Senhor, ele fez, venha. E Pedro sai todo confiante e começa a caminhar sobre as águas, porque confiou. Mas no momento em que vem uma onda, que ele olha o tamanho da onda, ele duvidou, ele vacilou. O que é que acontece? Ele começa a afundar.
Isso poderia estar aqui no capítulo da fé. Mas Kardec não põe. Ele vem colocar a parábola da figueira que secou, em que Jesus está com seus discípulos, está indo para o templo, passa por uma figueira que está toda cheia de folhas, e não era tempo de figos ainda, mas ela está toda lá pomposa. Ele vai procurar um figo nela e não acha. Ele diz que ninguém mais come um figo de ti. E passa. E no outro dia, quando os discípulos estão andando com o mestre, que passam pela figueira, Pedro fala: Rabi, olha a figueira que condenaste. Está seca até a raiz. Né? Que alguns traduzem, ao invés de condenou, como amaldiçoou. Eu acho pesado esse amaldiçoar, que amaldiçoar é maldizer. O Cristo não iria maldizer. Mas ele condenou. O que foi que ele condenou? Ele condenou a pessoa que se veste ou que se faz de poder dar frutos, porque a figueira, quando ela se enchia de folhas, imediatamente vinham os frutos. Né? Então, como ela estava cheia de folhas, deveria ter frutos ali. E ele foi e não tinha. Isso ele condenou. Isso é hipocrisia. Né? É se fazer de. E aí ele diz assim: tende fé em Deus. Pastorino diz assim: quem tem fidelidade a Deus, a tradução dele é dessa maneira, né? Mas aqui eu peguei de acordo com o livro Kardec. Então, tende fé em Deus, em verdade vos digo, que quem disser a este monte, sejas tirado e lançado ao mar, e não duvidar aonde? No seu coração. Aí Jesus aqui já está nos dando um outro nível de ensino. Quando a gente fala de dúvida, a primeira coisa que nos vem é uma dúvida intelectual, né? Será que é, não é? A dúvida, então a gente vai raciocinar. Aqui existe um raciocínio, vamos chamar assim, do coração, que é o quê? É o coração ligado à razão. Naquela época, não se fazia distinção de pensamento e sentimento. Pensar e sentir, aliás, não existe pensamento desprovido de sentimento. E não vai existir sentimento desprovido de pensamento também, porque ato contínuo da gente sentir, como é da nossa natureza agir, a primeira coisa que a gente faz é pensar. Então, todo pensamento nosso tem uma cor, tem um cheiro, tem uma vibração. Né? Os espíritos dizem: ele está no outro corpo, mas eu reconheci ele, eu reconheci ela pelo cheiro. Pelo cheiro? Como é que pode? É justamente pelo que emana da gente, em termos de vibração, de pensamento, de sentimento. Então ele diz: quem disser a este monte, seja tirado e lançado ao mar, então ele está se referindo de novo ao transportar montanhas, né? E não duvidar no seu coração, mas crer que o que está dizendo acontece. Olha que outra coisa interessante. Não é crer que o que está dizendo vai acontecer. Crê, ou seja, sabe que o que está dizendo acontece. Como é que eu posso saber que o que eu estou dizendo acontece? Somente só, se eu tiver certeza do que eu estou falando. Porque se eu não tiver certeza, eu não sei se vai acontecer. Então, tanto que na sequência aqui ele diz assim: assim será para ele. Por isso vos digo que tudo quanto orardes e pedirdes, crede que o recebestes, e assim será para vós. Aí as pessoas dizem: não, peraí, então basta pedir? Eu quero ganhar na loteria, sozinho. Eu e mais 100 milhões de brasileiros. Como é que é? Deus vai atender o pedido de quem? Não é assim. Entendeu? Não basta pedir e eu vou obter. Mas quando
a criatura se encontra realmente integrada com a divindade, com a sua individualidade, com o Cristo interno, ela tem certeza. Ela não vai pedir para os seus caprichos serem atendidos. Ela tem certeza na providência divina. Ah, então eu tenho certeza do que vai acontecer? Não, não são fatos. Mas é a essência. Deus é bom. Tudo que vier dele é bom. Se eu estiver integrado a ele, será bom. Mesmo que eu esteja hospitalizado com câncer. A questão não é aquilo, porque a doença, muitas vezes, está ali exaurindo de nós, ou seja, tirando de nós, é um exaustor do espírito. Nós estamos purgando alguma coisa que está nos fazendo mal. E às vezes isso sai como uma doença. É por isso que quem tem fé realmente se alegra em qualquer circunstância. Não importa a circunstância. Se ele se sente conectado ao divino e seguindo o caminho do divino, está tudo certo. Que venham as dificuldades, que venham as vicissitudes, que venham as dores, os sofrimentos. Tudo passa, vai ser passageiro, vai ser na medida da minha necessidade. Não chegará nada para mim, nada de mal não, de ruim, porque o mal é o que eu faço. Só é mal quando eu faço. Quando alguma coisa de ruim, desagradável acontece comigo, não é mal. Está dando para entender? Então, essa é a mensagem da fé. Não é a fé de que eu tenho fé em Deus, de que vai acontecer. Sim, nós temos fé em Deus de que tudo de melhor está acontecendo nesse exato momento com todas as pessoas encarnadas e desencarnadas do nosso planeta. Temos certeza disso. Não há como duvidar disso. Por quê? Porque já compreendemos isso daí. Então não há por que praguejar, não há por que se queixar. Né? Eu vou ter que adiantar, porque senão nós vamos extrapolar o tempo. Desculpa. Então, ele fala da fé produtiva. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé. É a fé produtiva. É a fé que abala as fibras do coração. A fé numa palavra que transporta montanhas, ou seja, que carrega esses pesos, que encara, que enfrenta qualquer dificuldade ativamente, né? São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos, a figueira. Àquela figueira, ao hipócrita, falta fé. Está coberta de folha, mas não tem fruto. E aí, Pastorino, neste tema da fé, no capítulo, ele diz assim, a dúvida é o pior veneno para a criatura. Titubeou, eu estou em dúvida, então você não sabe realmente o que é. Você não tem certeza. Né? Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Não deve entorpecer-se. Ou seja, não existe fé parada. Eu sei, eu creio e eu não faço nada. Não existe. Ela tem que estar ativa. Né? E aí, numa comunicação que ele escolhe para pôr no capítulo, são duas comunicações que ele põe. Uma delas, o título que ele dá é Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. A fé e a caridade são corolários da fé, ou seja, advêm, ou seja, são filhos da fé. Né? Formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Ou seja, não é justamente por sermos fiéis a Ele que temos certeza de que o que Ele disse vai acontecer? Não é isso? Então ele diz assim, se não tiverdes fé, como que vocês podem ter esperança? O que vocês vão esperar? Então a fé é mãe da esperança. A fé é essa fidelidade, né? Não é a fé que dá o amor? Ou seja, se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? O que é a fé que dá o amor? Porque a fé é esse estado de união com o divino, com o Cristo.
Nós amamos porque ele nos amou. O amor é a essência divina. E como nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai, o amor é o nosso destino. E deve ser a nossa ação, deve ser a nossa base. A fé sincera, ela é empolgante e contagiosa. Ela comunica-se àqueles que não a têm ainda, ou até mesmo não desejariam tê-la. Por quê? Porque ela encontra palavras persuasivas que vão na alma da pessoa. São palavras com substância, com consistência. Ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras. Palavra que bate na parede e cai, oca, né? Que deixam frio e indiferente a quem as escuta. Então ele diz assim: amai a Deus, mas sabendo por que o amai. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Veja, por quê? É isso que a gente adquire aqui, ou melhor, que a gente pode adquirir aqui no Espiritismo, na doutrina dos Espíritos. Seguir os nossos conselhos, ele está falando aí como espírito para o grupo, né? Seguir os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para os atingir. Não segue às cegas. Para. Não entendeu? Lê de novo. Não entendeu? Pergunta. Vai buscar em outro livro, vai buscar em outra pessoa. Medita, mas não passa por cima. E na segunda comunicação, acho que só tem mais 2 slides aqui. Aliás, não, tem mais 3. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr à vontade, e se quisessem pôr à vontade a serviço dessa força, né, se todos nós tivéssemos essa convicção, nós seríamos capazes de realizar o que até hoje se chama de prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. E aí eu trouxe, são esses 3 últimos slides, porque foi uma pergunta feita para Emmanuel, é a questão 354 do livro O Consolador, que ela como que resume, né, tudo que a gente conversou aqui. Perguntam para ele assim: poder-se-á definir o que é ter fé? Vocês estão vendo ali em cima, mas o pessoal do Zoom não está vendo, então vou tirar isso para cá. Poder-se-á definir o que é ter fé? Aí ele responde. Primeira parte da resposta. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, não é de Deus. Certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Eu sei que eu não me realizei ainda. Eu sei que tem anos-luz pela frente. Reencarnações luz pela frente. Tem um bocado ainda para poder... Mas se a gente já olha o norte e sabe que o caminho é por ali, dá um alívio no coração, sinceramente, gente. Dá um conforto, né? Aí eu sei que falta um bocado, mas eu agora entendo que estou no caminho certo. Então, cada passo que eu der é um passo a menos. Antigamente, cada passo que eu dava era um passo a mais, porque eu estava na direção errada. Então, quando eu dava um passo, eu me distanciava mais ainda do alvo a atingir. Então, isso dá um conforto, né? Repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé, ele continua, é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, e sim afirmar eu sei. Então, olha que diferença entre eu creio e eu sei.
sem presunção, tá? Sem presunção. A fé é humilde. Com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Então, aqui ele juntou, é o intelecto iluminado. Todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância. Por quê? Porque não tem circunstância em que ela não seja aplicada. Não tem o que possa abalar esta fé, quando ela é realmente sentida, né? Em nenhuma circunstância da vida. E sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor, ou pela responsabilidade, ou pelo esforço, ou pelo dever cumprido. Né? Pela dor, responsabilidade, esforço e pelo dever cumprido. E finalizando, traduzindo a certeza na assistência de Deus, a fé exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Então, essa foi a mensagem que Jesus nos trouxe, né? Maria respondeu isso para Gabriel. Faça-se em mim, serva do Senhor, conforme a sua vontade. Não é isso? Quando Jesus está ali na oração do horto, ele fala, Pai, se for possível, passa esse cálice de mim, mas que não se faça a minha vontade, que se faça a sua vontade. Então, ele sai de um extremo que, segundo Paulo, é o primeiro Adão, no paraíso, né? Não como do fruto dessa árvore, essa é a vontade divina. Mas vou comer, porque vou atender a minha vontade. Ao outro extremo, que é o segundo Adão, né? O segundo Adão, que é o Cristo, que é faça-se a tua vontade, meu Pai. Eu estou aqui para cumprir a tua vontade. Então, nós estamos aqui, nós existimos para fazer cumprir a vontade de Deus. Qual é essa vontade? Vamos descobrir. Mas se a gente tiver essa firme resolução de não satisfazer a nossa vontade, mas a vontade dele, a gente está no caminho certo. Então, obrigado pelos ouvidos. Desculpe porque eu extrapolei o tempo. A gente vai ter que botar aquelas plaquinhas de 5 minutos, 10 minutos, né, para se controlar. Sim, vou passar aqui para a Gil.